Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10 até ao versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 até 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Senhor, nós também fazemos esta oração neste dia, pedindo por nós. Nós sabemos que temos um compromisso. Nós temos um dever. O nosso dever é conhecer-te, é conhecer a tua vontade, é fazer a tua vontade. Para isso, ó Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra, para depois também poder repeti-la, dizê-la com ousadia, com intrepidez, com coragem, de forma destemida e clara. Rogamos a tua bênção, Senhor, para este momento em que nós vamos passar a olhar para estes versículos. Pedimos que alimentes as nossas almas, fortaleças o nosso espírito, que nos instruas, nos ensines, nos aperfeiçoes para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Versículo 10 começa com esta expressão: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós já cantamos, já podemos cantar que o Senhor é forte. O nosso Deus é um Deus forte. Na verdade, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é forte, 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 como nós cantamos. O nosso Deus tem todo o poder. E Ele exerceu esse poder na criação e nós vemos a forma bela, majestosa da criação e como ela revela esse caráter forte e poderoso do nosso Deus. E é algo bem masculino, bem dos homens, gostarem de ver coisas fortes. Antes de haver motores, havia cavalos, era dos animais mais fortes que os homens podiam usar e podiam montar e andar rápido. Então os cavalos sempre foram uma demonstração de muita força e os homens ficam encantados com cavalos. E eu cresci a ficar admirado com motores. Eu já nasci numa altura em que havia motores e sempre gostei muito de ver algum carro ou equipamento com um motor potente. Eu lembro-me de, na minha infância, ir para perto ou parar perto do aeroporto, que era a caminho da praia, e pedi ao meu pai, eu e meu irmão ficávamos a ver os aviões. Porque é uma demonstração de força, de poder. Então, corridas, provas, competições. E há um tempo atrás eu lembrei, na verdade no rádio passa algumas vezes uma música que foi feita lá no Porto, um grupo que se chama Os Azeitonas,
mas é um grupo de músicos lá do Porto. E eles escreveram uma música que o título é assim: Anda comigo ver os aviões. E diz, a certa altura, os aviões a levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. E não só os aviões, mas há navios enormes. Então anda comigo ao Porto de Leixões, ver os navios a levantar ferro, aquelas máquinas incríveis, gruas a levantar enormes quantidades de ferro, e elas têm força para levantar aquele ferro. Mas os próprios navios enormes a rasgar o mar. Anda comigo ver os automóveis à avenida, a rasgar nas curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Um dia eu vou jogar a bola, outra coisa de homem, né? Jogar a bola, quem chuta mais forte, quem marca mais golos, coisas de homem. E depois a música fala para a mulher: mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E porque gosto de ti, eu quero te levar para aquilo que eu gosto. Eu quero te mostrar, anda comigo, eu vou te mostrar coisas potentes, coisas fortes. E não nesta viagem, mas na anterior, quando eu fui ao Brasil, eu tive a oportunidade de ir à Comeb, ao escritório da Comeb. O irmão Marcelo Valim, não sei se lembram dele, ele esteve connosco um domingo, mas ele trabalha com vídeo, com áudio. E o escritório da Comeb fica ao lado do aeroporto de São Paulo, do aeroporto mesmo do centro de São Paulo. E eles até tiveram que fazer um estúdio muito especial para insonorizar, porque os aviões arrancam mesmo ali ao lado do escritório. Da janela dá para ver muito de perto os aviões. Eu fiquei lá um bom tempo a ver os aviões levantar voo. Realmente eu fiquei impressionado com a potência dos motores, uma máquina tão grande, e como é que há um motor tão forte para levantar aquela máquina, aquela estrutura. Então eu fico encantado com coisas potentes, coisas fortes. E por isso, quando eu leio que o Senhor é forte, e quando a Bíblia fala da força do seu poder, isto mexe comigo, isto atrai-me, eu fico atraído por esta linguagem. Força, poder. E há algumas expressões destas de poder aqui neste versículo, e nós precisamos, nós queremos que os nossos meninos se tornem homens que valorizam a força e o poder. Nós queremos que os rapazes, os meninos, se tornem homens que valorizam a força, valorizam o poder. Que os meninos gostem de coisas de meninos, que os rapazes gostem de coisas de rapazes, que os homens façam coisas de homens e que sejam homens. E é coisa de homem valorizar força e poder. É coisa de homem. E no capítulo 1, Paulo já tinha feito esta oração. No capítulo 1, versículo 19, ele orou para que os irmãos soubessem qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Um dos pedidos que Paulo já tinha feito é que conheçam o poder de Deus, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3. Uma outra oração, Paulo ora para que os irmãos fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim que Cristo habitasse no coração. Essa é uma evidência de Cristo habitar no coração pela fé. Mas esta porção que nós lemos, os versículos de 10 a 20, é um final maravilhoso para esta carta, para os grandes temas de Efésios. Efésios tem alguns tópicos, alguns temas, algumas expressões que são fulcrais a entender. A questão do que é ser abençoado, as bênçãos celestiais. A salvação pela graça é um grande tema de Efésios. A união da igreja, as exortações à santidade nos relacionamentos. Então estes temas recordam-nos o que é ser igreja. E que ser igreja só pode ser conseguido no calor da batalha espiritual. É guerra, é luta. É isso que estes versículos nos estão a lembrar. Ser igreja, ser cristão, é luta. É lutar.
é ser forte. É preciso força. Por esta razão, Deus sempre preparou o seu povo para as batalhas através dos conselhos e das exortações dos seus santos, os seus profetas, os seus servos. Então, desde o início, em Deuteronômio 20, temos esta expressão, versículo 3: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois vós sois fortes. É isso que o texto diz. A força está em vós. Será que é isso que a Bíblia diz? É isso que Deus instrui o povo? Não, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. A força não está no povo de Israel. Não estava e não está na igreja. Está no Senhor de Israel, está no Senhor da igreja, está no Senhor dos crentes. Capítulo 31, versículo 12. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Ou seja, ser fortalecido no Senhor, em mim, e na força do meu poder, é o que Deus está a dizer a Josué, e repetiu isso no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 6 a 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o Senhor que tem força. A força vem dele. É quando ele está contigo, Josué, que tu vais ter essa força para fazer o que é certo, para fazer a vontade do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28. Conselho de um pai ao seu filho. Tu, meu filho, conheces o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso e faz a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ou seja, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Profeta Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Vocês não têm um Deus? Por que essa fraqueza? Por que essa falta de ousadia? Por que essa meninice? Capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E os que esperam nele, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porquê? Porque são fortalecidos no Senhor. São fortalecidos na força do seu poder. Creem nele, creem que ele existe. Oram, falam com ele. Enchem-se do seu espírito, que é forte, forte, forte. Por isso, Paulo diz aos irmãos de Corinto: permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei. Sejam homens. Permanecei firmes na fé, fortalecei-vos. Porque é o poder, na segunda carta ele diz, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Gloriar-me-ei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Alguém só diz isto porque foi fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não vem dos pais, não vem do cabelo, não vem dos espinafres, vem do Senhor. Colossenses 1, versículo 11, outra oração de Paulo a favor dos irmãos de Colossos. Fortalecidos, que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E Pedro também na sua carta, no capítulo 5, versículo 10, diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É o Senhor que faz. É Ele que fortifica, é Ele que dá força. A força vem dEle. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma mensagem bíblica. Este versículo é um eco e hoje são palavras que fazem todo o sentido. Se alguém conhece o Deus que é forte, é alguém que pode ser forte. Se alguém está cheio de Deus, de um Deus que é forte, é alguém que pode expressar força. Esta é uma mensagem bíblica. Esta passagem, portanto, é um final maravilhoso. Esses grandes temas de Efésios, que nos recorda que ser igreja só pode ser conseguido com essa força que vem do Senhor para enfrentar a batalha espiritual. É nesse calor da guerra, da batalha espiritual, que se é igreja. Não é um passeio pelo parque. Não é uma imagem de um oásis. É um cenário de guerra. É assim que a vida cristã é descrita aqui na Terra. E esta passagem, portanto, ela lembra-nos que nós não estamos de férias, nós não estamos no nosso lugar de descanso final. E estas imagens que Paulo traz de uma armadura, a utilização destas palavras por parte do apóstolo estão profundamente ligadas a tudo o que foi dito antes. O que é ser abençoado, o que é estar em Cristo, o que é ser salvo, o que é ser igreja, como viver como crente. Então isto chega diretamente ao coração da vida prática, do dia a dia dos cristãos. A armadura lembra-nos que nós dependemos do Senhor Jesus para tudo e que nós temos armas de ataque à nossa disposição. Nós temos as Escrituras, nós temos a Palavra de Deus. E uma outra forma de atacar o mal é a oração. A palavra e a oração. Então em Efésios nós lemos acerca das bênçãos de estar em Cristo. Levam o cristão a tornar-se aquilo que é. Parece não fazer muito sentido esta ideia, mas na verdade tornar-se aquilo que é, tornar-se na prática aquilo que é na teoria. E que deixe de ser apenas teoria e uma suposta confissão de fé, mas que se mostre pela forma como se faz escolhas, pela forma como se fala, como se faz decisões, como lidamos com as tentações, como lidamos com as pressões, que se mostra aquilo que se é. Então esta carta, ela foi escrita para trazer esta ideia, transmitir esta ideia de que as bênçãos de estar em Cristo levam o cristão a tornar-se na prática aquilo que é na teoria, a tornar-se, a mostrar aquilo que é. E nestes versículos em particular, então Paulo encoraja os irmãos a fazerem uso do poder que o Senhor disponibiliza para ficarem firmes e para lutarem em oração pela proclamação do Evangelho. Que o Evangelho seja anunciado, que a palavra de Jesus, o ensino dele, aquilo que ele ordenou, que isso seja proclamado com coragem, com ousadia, com clareza. Então este texto nós podemos dividi-lo desta forma. Os primeiros versículos 10 a 12, esta é a principal ideia, o poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A segunda parte dos versículos 13 a 17, essa firmeza, permanecer inabaláveis, estar firmes, usando essa armadura de Deus. E a parte final deste
texto, versículos 18 a 20, uma ênfase na oração, quando Paulo diz com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Então a ênfase na parte final está na oração. Começando por analisar esses primeiros versículos do poder, e ao chegar então à conclusão desta carta, Paulo está a animar, a procurar encorajar os seus leitores, os seus irmãos, a serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder já foi revelado na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. É isso que está lá no capítulo 1, versículos 19 a 20. Quando Deus o tirou da sepultura e o colocou à sua direita, nos lugares celestiais, muito acima de todo o poder e domínio, de toda a autoridade, Jesus está acima. E esse poder está também a atuar em nós, os que cremos, nos que têm fé. Como povo resgatado de Deus. O poder que nos torna fortes é aquele que foi demonstrado na ressurreição de Jesus e que já está a atuar naqueles que creem. A forma de nos fortalecermos nesse poder é revestindo-nos. E este verbo traz a ideia de alguém que levanta algo com a intenção de a usar. Revestir, este verbo grego, transmite essa ideia. Eu estou a pegar em alguma coisa porque eu quero usar essa coisa. Não é levantar só para mostrar, eu tenho, eu sei. Não, eu vou usar. Eu vou fazer. Esse é um verbo importante, revestindo-nos. Alguém que pega, alguém que levanta, mas que tem a intenção de pôr em prática, de usar. O quê? A armadura de Deus. E a razão pela qual nós precisamos de o fazer é para podermos então ficar firmes. Esta é a ideia da firmeza. Ficarmos firmes, ficarmos de pé contra as ciladas, contra os esquemas, os artifícios, os truques do diabo. Nós temos um inimigo ardiloso. Ele é astuto. E ele engana-nos. Ele quer nos enganar. Então esta é a ideia que está aqui. Cuidado com as ciladas. Cuidado com os truques. Nós precisamos de Deus. Precisamos da armadura de Deus. Nós precisamos lutar com essa visão bem gloriosa e bem clara da força do nosso Deus. Eu já ouvi e eu próprio já usei esta parte da carta aos Efésios, tendo como referência a armadura de um soldado romano. Como se Paulo estivesse a olhar para um soldado romano e a inspirar-se naquele soldado romano para falar sobre estes aspectos da vida cristã que ele menciona aqui nestes versículos. Mas eu fui corrigido, eu creio que eu fui corrigido, porque neste momento eu não creio que Paulo tivesse que estar a olhar para um soldado romano para ter esta imagem da armadura de Deus. Na verdade, ele não diz que olhou para um soldado, o texto não diz que Paulo olhou para um soldado romano para escrever esta carta ou para finalizar desta forma. Também não estou a dizer que está errado usar uma ilustração de uma armadura de um soldado romano. Mas o que eu vou procurar mostrar aos irmãos é que a Bíblia, a própria Bíblia, o Antigo Testamento, especialmente o livro de Isaías, que Paulo conhecia tão bem e que ele citou tão bem durante as suas cartas e tanto durante o seu ministério, traz estes aspectos que ele menciona aqui nestes versículos de Efésios. Então estas imagens da armadura têm, eu creio, e estou a procurar persuadir a igreja de que a origem está no Antigo Testamento. Vem da palavra de Deus. Porque o Antigo Testamento é um tesouro de verdade, que o apóstolo conhecia muito bem, ele tinha ao seu alcance, ele tinha rolos, ele tinha cópias do Antigo Testamento, deste texto sagrado. Então estas imagens relacionam-se com Deus, com teologia, com o conhecimento de Deus e com a prática sobre as quais Paulo escreveu nos capítulos anteriores. Está tudo relacionado com o que ele já tinha dito, especialmente com aquilo que ele conhecia de Deus revelado nos escritos do Antigo Testamento. Então nós percebemos como Efésios molda a nossa compreensão acerca do poder, acerca de Satanás, das regiões celestes, da verdade, da justiça, da paz, da fé. Portanto, é uma carta que foi escrita para nos ensinar a pensar corretamente acerca destes assuntos.
E só assim nós temos confiança de que estamos a tratar a passagem com os conceitos da mente do apóstolo e não da nossa, e não porque alguém disse que Paulo estava a olhar para um soldado romano. Alguém disse, não foi Paulo que disse. Foi alguém que achou que Paulo estava a olhar para um soldado romano e por isso ele escreveu o que escreveu. Paulo não disse isso. É necessário o poder de ressurreição de Deus para mudar o nosso estatuto de filhos da ira, sob a autoridade de Satanás, para filhos de Deus espiritualmente ressuscitados com Cristo. Se alguém não é de Jesus, é do diabo. Quem disse isso foi Jesus. Se alguém não é dele, é contra ele. Quem disse isso foi Jesus. Quem com ele não ajunta, espalha. Portanto, não há aqui um terreno neutro. Não é possível ficar em cima do muro. Ou está com Jesus e é de Jesus, ou é do diabo. E vai ser destruído como o diabo vai ser destruído. É necessário o poder da ressurreição de Deus para mudar esse nosso estatuto. Se nós removermos a Bíblia, ou se a distorcermos, nós ficaremos como meninos na fé, como crianças, fracos. Se nós não nos apegamos ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro, ao caráter dele, àquilo que ele revela acerca de si mesmo, nós não passamos de meninos, de bebés, de crianças sem força. Levados ao redor por todo o vento de doutrina e marcados não pela paciência, pelo amor, pela humildade, pela mansidão, mas pela impaciência, pela falta de amor, pelo orgulho e pela arrogância, pela carne, pelo pecado. É quando nós compreendemos quem somos em Cristo que nós podemos começar a travar esta luta e a viver como o povo de Deus. O que é estar em Cristo, o que significa ser de Cristo. É em Cristo que nós nos encontramos espiritualmente acima da autoridade de Satanás. Não é no nosso conhecimento, mas é quando estamos em Cristo, quando confiamos nele, quando dependemos nele. Jesus foi colocado acima de todo o poder e domínio, de toda a autoridade e foi dado à igreja. Jesus é da igreja, é o cabeça da igreja. É essa autoridade que nos é dada. Cristo é a autoridade. E é quando nós vivemos como aqueles que estão em Cristo que podemos, de facto, ser a igreja tal como Deus pretende que sejamos. É quando seguimos o cabeça, é quando ouvimos o cabeça, é quando imitamos o cabeça, é quando adoramos o cabeça. É quando somos realmente de Jesus. E o que Paulo está a fazer aqui é animar-nos, é encorajar-nos a fazermos uso do poder que o Senhor disponibiliza. Ele diz, Ele é forte. E Ele diz, e vocês podem experimentar e usar essa força para ficarem firmes e para lutarem em oração pela proclamação do Evangelho. Então é essa firmeza que nós queremos. Versículos 13 a 17. Estai, pois, firmes. Esses dois verbos, ficar firme e resistir, sugerem tanto a capacidade de enfrentar um ataque como a capacidade de se manter de pé durante o ataque. Então estas duas referências à imagem da armadura no Antigo Testamento estão em Isaías capítulo 11 e também em Isaías capítulo 59. Isaías 11, versículos 4 e 5. Falando profeticamente acerca de Jesus, do rebento, do renovo. É um Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor é esse o contexto deste capítulo. O Espírito de força, de fortaleza. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Capítulo 59, versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então estas imagens foram usadas por Paulo. Essas imagens de cinto, o cinto da verdade. E aqui no versículo 5 de Isaías 11 fala: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins.
Então, esta ideia da fidelidade, da verdade, da justiça, é uma ideia, é uma imagem que Isaías já tinha trazido. Portanto, o Paulo lia Isaías com atenção. Ele conhecia essa profecia. Então, é a verdade que mantém todas as coisas unidas. Nós fomos incluídos em Cristo e passamos a fazer parte da igreja quando nós ouvimos a palavra da verdade. É isso que está lá em Efésios 1:13. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que é a salvação, é crer na verdade, a verdade acerca de Jesus. Como resultado, então, nós devemos seguir, devemos falar a verdade em amor. Capítulo 4, versículo 15. E viver de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 21 do capítulo 4. Se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então é esta dúvida que às vezes é necessária colocar. Se é que de facto o tendes ouvido, será que é mesmo Jesus que ouviram? Será que é Ele que estão a seguir? Paulo coloca esta dúvida. Ele coloca esta questão. Versículo 21. Se é que de facto o tendes ouvido. Se é que de facto fostes instruídos nele, segundo a verdade em Jesus. Porque algumas igrejas não estão alicerçadas na verdade. Não estão alicerçadas em Jesus. Mas em opiniões, em teorias, em sonhos e visões de falsos mestres, de falsos profetas. Então, viver com verdade e falar a verdade são evidências de sermos filhos da luz. Efésios 5:8. Aqueles que estão em Cristo conhecem a verdade, podem falar a verdade e demonstrá-la nas suas relações uns com os outros, em contraste com o mundo, que é mentiroso, que é falso, que é hipócrita, que arma ciladas. Então esta é a imagem da verdade, cingindo-vos com a verdade. O cinto que fica à volta, rodeados da verdade, rodeados de Jesus e da sua mensagem. A outra imagem, a couraça da justiça. Vestiu-se de justiça, lemos em Isaías 59:17. O Senhor vestiu-se de justiça como de uma couraça. Portanto, mais uma vez, Paulo não precisava estar a olhar para um soldado. Basta olhar para a profecia de Isaías para trazer esta ideia do Senhor se vestir de justiça como de uma couraça. Isaías 59:17. Como uma couraça, um peitoral, um colete que fica à volta do peito. A justiça cobre-nos. Neste sentido, é legítimo pensar na justiça como aquilo que nos foi imputado. Nós fomos vivificados quando estávamos mortos. Fomos feitos filhos quando éramos inimigos. Fomos ressuscitados com Cristo quando merecíamos a ira de Deus. Somos agora capazes de ser como Deus no nosso comportamento, preocupados com a justiça e a retidão, com a santidade e com a piedade. Isto é estar revestido de justiça. Nós fomos vivificados quando estávamos mortos. Recebemos, deu-nos vida. Nós fomos feitos filhos quando éramos inimigos. Nós fomos ressuscitados com Cristo quando merecíamos ser destruídos pela ira de Deus. Então espera-se que haja este compromisso de nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Espera-se isto dos crentes. Que também esteja revestido, que também tenha uma couraça da justiça. Isso já tinha sido dito no capítulo 4. Que nós, como novos nascidos, como novas criaturas, que estejamos também nós revestidos de uma couraça de justiça. Isto espera-se de nós. E o que é fruto da luz? A justiça é fruto da luz, de alguém que diz que anda na luz, que anda em Jesus, que pertence a Jesus. Capítulo 5, versículo 9. O fruto da luz consiste em toda a justiça. Bondade e verdade, mas sim toda a justiça. Faz parte da vida do crente ser verdadeiro. Mas estas áreas são atacadas constantemente
pelo diabo, por Satanás. No meio destas batalhas, Efésios lembra-nos que só somos o que somos por causa de Cristo e que só podemos ser o que somos quando capacitados por Ele, por Jesus. Para isso, mais uma vez, nós corremos para Jesus, nós suplicamos, nós oramos, nós buscamos Jesus. É com a sua couraça de justiça que nós devemos travar a batalha. A couraça é dele, a justiça é dele, não é nossa. É por isso que temos que ir para ele, temos que correr para ele, para poder permanecer firme, para sermos homens, portarmos-nos varonilmente. É assim, é em Cristo. Uma outra imagem, pés preparados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. É uma expressão bíblica pouco comum. Na verdade, aqui aparece, é a única vez em que aparece esta expressão. Em vez de mencionar um determinado tipo de calçado, Paulo escreve sobre o seu objetivo e efeito. O efeito do calçado. Calçar os pés com a preparação, com a prontidão, com a disposição do Evangelho. É isso que está escrito na língua original. Não só nós temos a dificuldade de compreender o que é que estas palavras significam, como também, enquanto peça de vestuário, o calçado não deriva diretamente de alguma passagem do Antigo Testamento já citada. E como a preparação grega, a palavra para preparação, essa palavra grega, não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, então torna-se difícil saber exatamente o que é que significa esta palavra. Em outros escritos contemporâneos, ela refere-se à prontidão, firmeza, ambos com um sentido um pouco diferente, mas que podem ajudar-nos a compreender a metáfora utilizada. Então é provável, nós não sabemos com certeza, mas existe uma passagem em Isaías, de novo em Isaías, que poderá ter sido trazida à mente por Paulo para pensar no calçado. Está no capítulo 52, versículo 7. É um versículo bem conhecido também da igreja. Que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. O mensageiro que proclamou estas palavras estava a entregar uma mensagem de paz e de reconciliação e a recordar, nesse capítulo 52, que Deus reina. Do mesmo modo, a mensagem do Evangelho traz paz, tanto com Deus como uns com os outros, com os crentes. E neste sentido, então, nós somos preparados pelo Evangelho da paz, ou seja, nós somos transformados nas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Pessoas que demonstram tanto a realidade da sabedoria de Deus como a futura derrota de Satanás. O efeito do Evangelho nas nossas vidas é que nós tornamos-nos uma nova humanidade onde a paz substitui o conflito, onde as barreiras foram removidas e onde todos estão unidos na sua relação com Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, por isso a paz é uma marca da nova comunidade. Existe paz numa igreja quando todos estão ligados a Jesus. Recebem de Jesus a justiça, estão em verdade, em comunhão com Jesus, estão ligados a Ele. Tal como nós fomos incluídos em Cristo quando ouvimos a palavra da verdade, assim também é possível que outros sejam incluídos quando ouvirem essa mesma palavra da verdade através de nós ou de algum pregador e virem o efeito do Evangelho nas vidas dos crentes. Isso traz-nos muita responsabilidade. Que imagem é que nós damos da nossa fé, do nosso Senhor, da força que dizemos ter em Deus, ou que dizemos que Deus tem? Então, neste sentido, este calçado do Evangelho não só representa aquilo em que nós nos tornamos em Cristo, mas também a mensagem de Cristo que nós podemos agora partilhar com o mundo. Uma mensagem de paz com Deus e de paz uns com os outros, através do Senhor Jesus Cristo. É citando Cristo, a palavra de Cristo. É submetendo-nos ao ensino de Jesus que nós vamos ter paz uns com os outros. E que vamos mostrar que estamos em paz com Deus. Contudo, mais uma vez lembramos, Satanás, o diabo, não quer que vivamos como povo de Deus. Ele não quer que o Evangelho seja proclamado. E como cristãos envolvidos numa batalha para ser igreja,
Numa batalha para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos estar conscientes de que a nossa paz como igreja, a nossa paz de uns com os outros e com Deus e o Evangelho que nós queremos proclamar, que estamos a proclamar, serão atacados. Esta paz vai ser atacada. O desejo de vivermos, ou esta união que nós queremos ter entre nós, vai ser atacado. Satanás não quer que nós vivamos como o povo de Deus, como igreja. Para ficarmos firmes, nós precisamos não só da verdade desta carta, mas também das orações desta carta. Uma carta que nos lembra do poder que está a atuar dentro de nós para vencer Satanás e assim manifestar esta paz. Um outro aspecto, o escudo da fé. O escudo da fé tem uma função específica, serve para apagar todos os dardos, as setas inflamadas do maligno. A igreja tem entendido, e os pregadores, os intérpretes bíblicos têm entendido que estes dardos inflamados do maligno estão relacionados com pensamentos, imaginações, desejos, paixões, luxúria, tentações e também as próprias provas mencionadas por Pedro na sua primeira carta. Ele fala no primeiro capítulo de provas, de várias provações. Irmãos, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E no capítulo 4, versículo 12, não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Então a imagem pode-se aplicar a tudo o que procura minar a nossa identidade em Cristo. Todos nós enfrentamos inúmeros ataques à nossa santidade, à nossa vida de oração, ao nosso tempo de leitura da Bíblia, ao nosso relacionamento com outros cristãos. Nós sofremos muitos ataques à nossa missão de proclamação do Evangelho no mundo. Mas esse é o trabalho de Satanás, é perturbar a igreja. É perturbar a obra de Deus. Não esqueçamos disso. É uma guerra e constantemente vamos ser atacados nestas áreas. E ele usa dardos inflamados. Então, pensando em alguns aspectos do dia a dia, da vida em que podemos ter que lidar com esses dardos inflamados. A televisão, deixando a televisão ligada e vendo os programas que as televisões portuguesas ou até estrangeiras, às quais temos acesso, decidam passar para as nossas casas, e aí vêm dardos, certamente vêm dardos inflamados. O uso do telemóvel, especialmente por causa das redes sociais, as imagens que se vê, os canais, o YouTube e semelhantes, as amizades mundanas do mundo, pessoas com uma mentalidade mundana e que nós chamamos de amigos, com quem nos abrimos e de quem recebemos conselhos, e vêm dardos através dessas supostas amizades. Os jogos, as consolas, que trazem uma influência maligna, diabólica, destrutiva, o próprio desporto, o ambiente do desporto organizado, a competição e quanta corrupção e imoralidade nesse meio, os passeios com quem passeamos, as refeições por lazer, esses vícios que nós vamos tendo e as mensagens que eles vão colocando no nosso íntimo, no nosso coração. E a fé é o escudo com o qual não só nós resistimos, mas também apagamos esses dardos inflamados do maligno e podemos ficar de pé. O seu efeito pretendido é imediatamente anulado pela fé, que em Efésios é lembrado como um dom de Deus, é graça de Deus, é isso que nos une a Cristo. A fé permite-nos aproximar livremente de Deus com a confiança não só de que nós estamos nele e que estamos com ele, mas também de que ele está em nós, está conosco nas nossas guerras, nas nossas batalhas. É isso que lemos em Efésios 3:17. Assim habite Cristo no vosso coração.
Nós crescemos nessa fé, tornando-nos o que somos à medida que obedecemos à palavra, servindo-nos uns aos outros em atos de ministério. É isso que o capítulo 4 ensina. A fé não é a tentativa de nos convencermos de coisas para as quais nós não temos provas ou explicações, mas a fé é a confiança em Cristo que nos une a Ele. Temos um relacionamento com Ele. Isso é que é fé. A fé bíblica, a fé verdadeira. E é quando nós estamos confiantes e certos daquilo que nós somos em Cristo, ressuscitados com Ele e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que nós somos capazes de resistir às ciladas, aos esquemas, às armadilhas do diabo. As suas setas inflamadas podem tentar minar o que Deus criou em Cristo. Ele pode até tentar impedir-nos de viver como devemos viver, mas o diabo é vencido quando nós compreendemos com clareza o que temos e somos em Cristo. Quando nós entendemos o que é ser cristão, quando nós entendemos o que é o Evangelho, quando nós lembramos o que somos nele, o diabo é vencido. Outro aspecto, o capacete da salvação. E esta expressão vem diretamente de Isaías 59, 17. 16 e 17, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, o Senhor vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então aqui refere-se ao capacete que o Senhor usou na vitória, quando salvou o seu povo e julgou os seus inimigos, tendo Ele próprio alcançado a salvação. Ele próprio colocou o capacete, que significa que aquilo que o Senhor fez, o que Ele pode fazer, o que o seu próprio braço é capaz de trazer, a salvação. A sua própria justiça é que o susteve. Então esta metáfora do capacete não significa necessariamente uma referência à proteção da cabeça ou da mente que esteja a ser atacada, embora é verdade que Satanás possa distorcer a verdade, possa atacar com pensamentos, com erro, com mentira, mas a imagem aqui é muito mais sobre o que já foi alcançado por Jesus. Ele assegurou a vitória pela sua morte e ressurreição. Então, pela graça de Deus, nós desfrutamos dessa vitória. A nossa salvação está garantida. É assim que nós somos protegidos. É lembrando do que Jesus fez. É isso que nos protege. O capacete da salvação é isso. O facto de ser necessário, então, vestir conscientemente este capacete significa que Satanás atacará a certeza da nossa salvação ou a nossa crença na eficácia da cruz. O capacete lembra-nos que Jesus fez tudo o que era necessário fazer para a salvação. Estamos eternamente seguros. Ele fez tudo para estarmos de bem com Deus, ressuscitarmos com Cristo, fazermos parte de uma nova humanidade, fazermos parte do povo de Deus. E é pela graça e pela misericórdia de Deus que esse capacete passa a ser nosso. A salvação, a certeza da salvação. Foi Jesus que fez. É Ele que é forte. Por fim, a espada do Espírito. É a arma ofensiva nesta lista que compõe a armadura. E provavelmente o facto de Paulo utilizar a palavra, uma palavra em grego, que muitos ditos crentes evangélicos, pentecostais, eles que gostam de fazer uma distinção entre esta palavra grega, rema ou rema, e logos. Existem duas palavras gregas que traduzem esta ideia. Mas o facto de Paulo ter utilizado a palavra rema em vez de logos para descrever a palavra de Deus, dizem os especialistas na língua grega que isto não significa nada. É simplesmente a palavra. O que é mais importante é o facto de o Espírito tornar a espada poderosa e eficaz. Não é se é rema ou se é logos, é a palavra, é de Cristo. E alguns evangélicos querem usar a palavra rema. Eles nem sabem o que isso significa. Não sabem nada de grego. Mas querem parecer que sabem alguma coisa. Isaías 11:4.
lembra-nos que ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É a palavra. E é hebraico. O Antigo Testamento é hebraico, não é grego. Não é rema nem é logos. É a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que foi registado, inspirado e é usado pela igreja, pelos crentes. Então a explicação de Paulo sobre a centralidade da palavra ensinada e obedecida em Efésios 4 mostra como é que isto acontece. Quando as pessoas chegam pela primeira vez à fé, porque ouviram a palavra da verdade, então a palavra é suficientemente poderosa para resgatar as pessoas da morte e da ira e para as ressuscitar com Cristo, de modo que agora têm acesso ao Pai por um só Espírito e por esse mesmo Espírito têm um futuro glorioso garantido. A palavra também é necessária para que a igreja se torne igreja e saiba o que é ser igreja. A maneira pela qual nós nos tornamos as pessoas que Deus quer que sejamos ou que Ele nos fez ser é pela palavra ensinada e obedecida. Efésios 2:22, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É a pregação, é o aconselhamento bíblico. É isso que nos faz ser igreja. É usar a palavra de Deus para sabermos o que Deus quer que sejamos. Então a palavra permite-nos nos tornar maduros, unidos e amorosos. A palavra obedecida permite que a realidade espiritual daquilo que somos em Cristo cresça e se desenvolva. A realidade espiritual da igreja torna-se evidente quando a palavra é central e é obedecida. Só assim as obras de Satanás serão frustradas. Só assim não apenas evitaremos o ataque, mas nos fortaleceremos diante dele. Não venham cá com canções. Não são as canções. Não são as melodias. Não são os arrepios. É a palavra. É a palavra. As bênçãos de estar em Cristo levam o cristão a tornar-se aquilo que deve ser. É assim que Paulo encoraja os irmãos a fazerem uso do poder que o Senhor disponibiliza para ficarem firmes e para lutarem em oração pela proclamação do Evangelho. E por fim, então, mas talvez o mais importante de tudo, a oração. Embora não faça parte da armadura, ou desta armadura metafórica, a oração é outra arma ofensiva que funciona a par da palavra de Deus. E como tal, então, Paulo passa mais tempo a escrever sobre a oração do que sobre as outras armas desta lista. É evidente que a oração deve estar presente em todos os aspectos da nossa batalha espiritual. Devemos empenhar-nos em todos os tipos de oração, em todas as ocasiões, por todos os santos e devemos fazê-lo com toda a perseverança. Uma outra tradução, a Nova Versão Transformadora, diz: sejam persistentes. Persistente é perseverar, é continuar, é não parar. Orar no Espírito liga-nos às preocupações da carta. Paulo tinha realmente aqui algumas preocupações. O Espírito garante o futuro para o qual nós fomos salvos. A nova humanidade tem agora acesso a Deus por um só Espírito. Estamos a ser edificados em conjunto para nos tornarmos na morada na qual Deus vive pelo seu Espírito. Deus revelou o Evangelho pelo Espírito aos seus apóstolos e profetas, e por causa do que Deus fez por nós em Cristo, então Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder através do Espírito, para que Cristo seja o centro de tudo. E estas orações que Paulo já tinha feito no capítulo 1 e no capítulo 3 constituem um exemplo maravilhoso de como devemos orar. Reconhecem a ação do Espírito Santo na concretização da realidade da nova humanidade e tal como Paulo não parou nas suas orações, ele diz: eu não cesso de orar, de dar graças a Deus. Assim também nós devemos orar em todo o tempo, como diz o versículo 18, com toda a oração e súplica por todos os santos. Paulo deixou bem claro o que Deus quer. E a oração é a forma de nós pedirmos a Deus que Ele faça o que Ele quer. A oração é isso. Deus faz o que tu queres. E Ele quer que nós digamos isso. A oração verdadeiramente espiritual está muito mais preocupada com a proclamação do Evangelho e com o crescimento da igreja
do que com as preocupações que dominam muitas das nossas reuniões de oração da igreja. E precisamos corrigir isso. As orações que agradam a Deus são diferentes daquelas que nós normalmente fazemos aqui à quarta-feira, ao domingo, no fim da manhã. Nós precisamos nos inspirar mais nestas orações inspiradas por Deus. De facto, na nossa fraqueza, nós podemos dizer, como Paulo, que não sabemos o que devemos pedir, ou talvez, melhor, como devemos pedir, e podemos reconhecer que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas essa obra do Espírito, ao interceder por nós, está sempre de acordo com a vontade de Deus. Uma vontade que foi claramente revelada aos Efésios. É assim que Deus quer. É assim que o Espírito de Deus ora, intercedendo de acordo, segundo a vontade dele. Por isso os Efésios deviam orar pelos santos, isto é, pelos irmãos uns pelos outros. Deveriam também orar por Paulo, tendo em mente os dois pedidos específicos que Paulo deixou. Pedir a Deus que lhe fossem dadas as palavras para que ele falasse aquilo que ele deveria dizer e falasse com coragem, transmitisse com intrepidez, sem medo. E o seu pedido é de clareza e de coragem. Ele quer ter as palavras certas para explicar este Evangelho. Ele quer fazê-lo com coragem e sem medo. Mesmo estando na prisão, o que Paulo pede não é que seja liberto da prisão. Ele não pede pela sua saúde, ele não pede por alguma necessidade pessoal que ele esteja a sentir, mas ele pede que o Evangelho vivificante e transformador saia dele e de forma clara, fiel e destemida. É isso que Paulo pede. Irmãos, orem por mim, não porque eu estou preso, não porque eu estou doente, não porque eu preciso disto ou daquilo, mas eu quero que a palavra saia. Então, nestes últimos versículos, Paulo expôs as suas verdadeiras preocupações, que os não cristãos ouçam o Evangelho e que os cristãos cresçam como parte da igreja, sabendo quem são em Cristo. Poder, firmeza, oração. Esta passagem deve moldar o conteúdo das nossas orações, deve nos ensinar a orar, a encorajar as pessoas a orar como a Bíblia, como Deus ensina. Faremos bem não só em encorajar mais pessoas a participarem nas reuniões de oração da igreja como resultado destas palavras, mas também em dedicar mais tempo à oração no contexto do culto, oração real, bíblica, para a edificação da igreja. Oração pela proclamação de Cristo e pelo crescimento naquilo que nós somos em Cristo, que as nossas igrejas estejam cheias desta oração. E esta passagem, talvez mais do que qualquer outra, liga-nos à experiência real da vida da igreja. Os desafios de continuar a ler a nossa Bíblia, o desafio de continuar a orar, a persistir, a perseverar em oração, as batalhas que enfrentamos na nossa própria caminhada com o Senhor, bem como o nosso serviço cristão e a nossa relação com os irmãos. Então é, por um lado, reconfortante, mas também desafiante compreender porque é que a vida de crente é como é. Mas também é encorajador saber que existe um meio dado por Deus para vencer Satanás e que a caminhada da nossa humanidade é possível. Nós podemos caminhar como seres humanos e terminar bem neste caminho, terminar nas regiões celestes. Fazendo um breve resumo, então, daquilo que nós vimos sobre verdade. Aqueles que estão em Cristo conhecem a verdade, podem falar a verdade e demonstrar a verdade nas suas relações uns com os outros e em contraste com o mundo. Sejamos, portanto, verdadeiros, honestos, íntegros, sobre justiça. Aquilo que nos foi imputado, só somos o que somos por causa de Cristo e só podemos ser o que somos quando capacitados por Cristo. Portanto, humilhemo-nos, correndo para Cristo, escondendo-nos nele, suplicando, pedindo. Acerca do Evangelho da paz. A mensagem do Evangelho traz paz tanto com Deus como uns com os outros. Renovemos o compromisso de compartilhar a mensagem do Evangelho com pessoas. Fé é um dom dado por Deus que nos une a Cristo. A fé permite-nos nos aproximar livremente de Deus com a confiança não só de estarmos nele
e com Ele, mas também de que Ele está em nós. Andemos, portanto, por fé e não por vista. Façamos escolhas sábias acerca do uso do tempo, dos ouvidos, dos olhos. Sobre salvação, o que já foi alcançado por Jesus, Ele assegurou a vitória pela sua morte e ressurreição. Agora, pela graça de Deus, nós desfrutamos dessa vitória. A nossa salvação está garantida por Ele. Descansemos, que isso seja proteção para nós. Alegremos-nos porque a salvação pertence ao Senhor e Ele decidiu oferecê-la a pessoas como nós, que ouviram e creram no Evangelho. A palavra de Deus, quando as pessoas chegam pela primeira vez à fé, é porque ouviram a palavra da verdade, porque a palavra é suficientemente poderosa para resgatar as pessoas da morte e da ira e para as ressuscitar com Cristo. Por isso, irmãos, continuemos a ler, continuemos a estudar, a guardar a palavra para a podermos e sabermos usar sempre que for necessário. Isto é, todos os dias. A oração verdadeiramente espiritual está muito mais preocupada com a proclamação do Evangelho e com o crescimento da igreja do que com os meus desejos, as minhas necessidades. Portanto, vamos dizer uns aos outros, anda comigo ver Deus. Ele é poderoso, Ele é forte. Anda comigo ver Deus. O que Ele fez, o que Ele está a fazer com a sua força e poder, a rasgar corações, a costurar diferentes nações. Anda comigo. Vamos conhecer Deus. Olha para Deus, olha o que Ele tem feito. Olha o caráter dEle, olha a obra dEle, olha o que Ele está a fazer na história. Oremos sem cessar. Façamos uso do poder que o Senhor nos disponibilizou. Fortaleçamos-nos no Senhor e na força do seu poder.